Você sabia que os alimentos industrializados e ultraprocessados interferem diretamente na saúde do nosso intestino e isso pode prejudicar a absorção dos micronutrientes não só dos alimentos, mas também do polivitamínico. E isso pode levar até outras doenças. Pois é. E esse é o tema do nosso TV Fusion de hoje, com a participação da nutricionista Renata Feliciano, para nos contar um pouco mais sobre a importância e a conscientização da saúde intestinal e como isso pode ser benéfico não só para o nosso emagrecimento, mas para a nossa longevidade e evitar diversas outras doenças. Então sejam bem-vindos, meu povo. Hoje, no dia aqui, 28/9, mais um TV Fusion. Vamos chegando, ficando confortável, aumentando o som e já vai deixando suas perguntinhas aí. Eu sei que lá na minha página muita gente já me mandou mensagem reclamando de intestino preso, de algumas doenças inflamatórias intestinais, alguns na dieta líquida, outras já na dieta branda. E por muitas vezes a gente não tem consciência que talvez um certo tipo de alimento, algum aditivo químico, alguma coisa espessante, pode atrapalhar a nossa flora intestinal e isso compromete muito, não só o resultado do emagrecimento. Então vamos chegando, meu povo. Deixa eu ver quem que tá chegando aqui. Deixa eu ver quem tá aqui. Olha, a Renata já tá aqui com a gente. A Kel, a Vanessa, a Jana, Joane Pérez, Dr. Rafael, Bariátrica, Camila, o time Fusion, a Paty, Rose Mendes, Ângela. É isso aí, meu povo lindo. Vamos chegando. Clica aqui no aviãozinho, já convido um monte de gente aí que precisa ter consciência sobre a saúde do intestino, gente. E o papo é sério, é muito sério. Às vezes um pequeno ajuste pode aí nos trazer um resultado que a gente não imaginava que poderia ser por conta de um alimento industrializado. Então, deixa eu achar aqui a Renata. Aceitar. Oi, Renata! Olá, boa noite. Boa noite! Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigada pelo convite, né, de participar aí dessa live, falar um pouquinho sobre esse tema tão importante aí. Nossa, olha, é muito importante. Há muito tempo eu falo com os meus seguidores na minha página a importância da saúde do nosso intestino, né? Mas nada melhor do que estar junto com um profissional especializado nisso, que eu quero que você conte um pouquinho para o pessoal. E antes de mais nada, se apresente, fala de onde você é, como é que é a sua formação. Claro, eu sou de Blumenau, Santa Catarina, né? Eu Delícia! do Sul. Atuo na área há 10 anos, mas especificamente assim com a parte de balão gástrico, de gastroplastia endoscópica, eu estou atuando há 5 anos, em conjunto com um médico aqui da região, né, o Dr. Hans Legal. Vieira, que foi um dos pioneiros aí até na cirurgia bariátrica por endoscopia, que é a gastroplastia, né, endoscópica, e aqui em Blumenau, Santa Catarina, né, ele foi um dos primeiros a trazer esse procedimento para cá. E além disso, eu também sou especialista em modulação intestinal, então a gente vai abordar bastante sobre isso aqui hoje, né, na live. Trabalho bastante com fertilidade e saúde da mulher. Que maravilha isso. Agora é o seguinte, já vamos começar assim, já matando o coelho, né? E mostrando, não vou matar a cobra, mata o coelho e mostra o pau. Vamos lá. Muita gente fala assim, mas que história é essa de que o intestino é o nosso segundo cérebro? Conta aí pra gente um pouquinho sobre isso. É verdade, né? O nosso intestino ele é ligado com o nosso sistema nervoso central via nervo vago. Então, a composição da nossa microbiota intestinal ela interfere muito no nosso sistema nervoso, nas nossas ansiedades, nas nossas emoções, né? E o contrário também pode vir, né, equilibrar ou até desequilibrar o nosso intestino, a nossa microbiota intestinal. Então, a pessoa aí que é muito ansiosa, muito estressada, né? Ela pode acabar tendo um desequilíbrio intestinal em função dessas emoções também, né? Então, por isso que o intestino ele é considerado o nosso segundo cérebro. E é um órgão, né, extremamente importante porque ele atua na absorção de diversos nutrientes, né? Embora ele armazene aí a parte menos importante, né? Mas ele é responsável por uma das partes mais importantes, que é a absorção de alguns nutrientes, como vitamina K, B12, né?
que vão ser muito importantes para a nossa saúde, desenvolvimento cognitivo, resultados, né, de emagrecimento, quando a gente pensa aí nesses procedimentos também. Agora você tocou no assunto que é sobre a microbiota intestinal, né? A gente está falando comparativo aqui que o intestino é o segundo cérebro. E, além disso, essa microbiota intestinal, quero que você explique um pouquinho para o pessoal o que consiste a microbiota intestinal, né? Porque a gente fala em micróbios, né? As pessoas entendem, bactérias, acham que é só coisa ruim. E aí eu quero que você explique. E as funções também, porque vai muito além, né? Porque inclui ali funções metabólicas e imunológicas, não é isso? Exatamente, né? A nossa microbiota intestinal, então, é o composto de bactérias que a gente tem no nosso intestino. E a gente vai ter sempre bactérias gram-negativas e bactérias gram-positivas, né? Precisa haver sempre um equilíbrio entre essas bactérias para que nós tenhamos boa imunidade, boa digestão, boa absorção de nutrientes, porque essas bactérias, elas não só são importantes para a nossa imunidade, mas para essa digestão e para essa absorção de nutrientes também, né? Por isso que é tão importante a gente cuidar com tanto carinho do nosso intestino, do nosso órgão, porque a gente, por mais que às vezes as pessoas utilizem suplementos probióticos, né? Os Nós estudos vamos falar a mostram diferença do pré-biótico e do probiótico para eles entenderem. que Mas daqui um pouquinho a gente fala. Vamos falar essa isso. parte primeiro, para eles Então, assim, por entenderem o mais que que é as a pessoas às vezes microbiota e a função, né? isso, exatamente. Então, essa função de digerir, de absorver, né, de melhorar a nossa imunidade, vai ser toda a responsabilidade dessa microbiota, né, desse intestino saudável, né, desse equilíbrio entre essas bactérias. E por mais que às vezes se utilize suplementos probióticos, que são as bactérias, então, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, os estudos mostram que a gente não permanece com a mesma microbiota, né? Então, eu posso suplementar, mas aquilo ali não vai fazer parte de mim para a minha vida inteira, né? Eu tenho que estar fazendo uso e cuidando dessa composição continuamente ao longo da minha vida. E o que consiste a microbiota? São bactérias, fungos? O que Isso, são? Explica um pouquinho para o isso. pessoal. São micro-organismos vivos, né? São bactérias presentes nessa composição intestinal, né? Bactérias boas e ruins. A gente sempre vai ter as duas, tá? Mas é importante haver esse equilíbrio entre elas. Mas a função em si é o quê? Ela é proteger o estômago. E Olha, a gente está tão focado em intestino. estômago. A função dessa microbiota, dessas bactérias, desses fungos, é de proteger o intestino para que essa microbiota ela não prejudique algo no organismo, não desenvolva doença. Seria mais Claro. ou menos isso? Claro, porque além de digerir, como eu falei, que esses micro-organismos, né, essa microbiota, ela vai ser responsável por digerir, né, lá no intestino, por ajudar na absorção e, consequentemente, proteção, né? Ela vai ser responsável pela nossa imunidade, essa composição. Quando eu tenho esse equilíbrio, eu previno, né, uma hiperpermeabilidade intestinal, então ela vai ter essa função de proteção no intestino, com certeza. Mas não só isso, ela vai ter a função também de digerir e absorver. Na parte de absorção e nutrição, ela só absorve ou produz também? Produz também, ela produz Produz? metabólitos, né? E aí, quando a gente pensa nessa Ah, produção, quando a gente pensa nessa produção, quando eu tenho uma desbiose intestinal, um desequilíbrio intestinal, onde eu tenho um aumento de bactérias gram-negativas, eu tenho um aumento também de lipopolissacarídeos, né? Os LPS, que são metabólitos que inflamam o meu organismo. Então, elas também vão ser responsáveis por produção, né? então, para a gente pensar aqui, a modo grosso, a grosso modo, o intestino, a microbiota, ela protege, ela produz, ela absorve, ela melhora o metabolismo e aumenta a imunidade, correto? Exatamente, isso aí. Correto. E aí a gente entra agora no nosso tema, que existem alguns fatores que alteram esse equilíbrio dessa microbiota boa, que protege, nutre, produz, melhora o metabolismo, melhora a imunidade, que vão lá e atacam essas bactérias, que são os alimentos industrializados, correto? E travou. Quem travou? Será que eu estou travado também? Ou foi só a Renata? Quem manda mensagem aqui pra gente? Quem tá aqui? Foi a Renata, né, gente?
Vamos lá, vamos esperar ela aqui. Vamos ver se ela entra de novo. Tá aqui, aceitar. Não tem problema. A gente continua aqui firmes e fortes. Estamos com uma pequena chuva aqui em Blumenau, um pouquinho de trovoada. Não é novidade, né, Blumenau? Essa época começar a chover, né? Sim. Não tem problema. Mas você escutou mais ou menos o que eu falei? Sim, isso mesmo, né? Tu comentou ali delas serem responsáveis, né, por digerir, por absorver, por produzir, né, e proteger, né? Isso mesmo. E metabolicamente, né, aumentar a imunidade, né? Enfim. Isso. E aí entram alguns fatores que atrapalham essa proteção, absorção, aumento da imunidade, que é o nosso tema, que são os alimentos industrializados. Isso, Conta pra gente a relação. O que pode, por que esses alimentos vão lá e atrapalham essa proteção, absorção, enfim. Isso. Primeiro é legal a gente destacar que existe uma diferença, né, entre alimento e produto alimentício, né? Alimento é tudo aquilo que vem da natureza, né, que a natureza propõe para nós, né? E produto alimentício é todo e qualquer alimento que passa por um processo de industrialização, né? E esses produtos alimentícios, então, requerem um cuidado na nossa rotina, o consumo deles, né? A gente tem que ter muita cautela ao consumir esses alimentos, né? Porque é tudo que vem empacotado. E esses alimentos, eles são adicionados, esses produtos alimentícios, eles são adicionados, então, de aditivos químicos, que são substâncias, né, adicionadas a esses alimentos que vão prevenir alterações químicas, né? Vão aumentar a vida de prateleira, vão intensificar a cor, sabor, aroma desses alimentos, né? Então, a gente faz com que esses alimentos não apodreçam, por assim dizer, rapidamente, aumentam a vida de prateleira, né? E tem várias classes desses aditivos químicos, né? Alguns mais conhecidos aí, tartarazina, glutamato monossódico, e são compostos químicos. E se são compostos químicos, o nome já diz, né? Algo que não é natural. E se ele é adicionado a um alimento natural, sendo algo que não é natural, aquilo ali já deixa de ser saudável para o nosso consumo, né? O ideal é que a gente sempre priorize na nossa rotina alimentos naturais, né? Uma alimentação à base de comida de verdade, frutas, verduras. Naturalização, né? Exatamente. Eu fiz um vídeo esse domingo e eu falei muito sobre isso. Exatamente, né? Priorizar esses alimentos que é o que é mais saudável, né? Porque tudo que é químico, a gente tem que entender que a gente não está preparado para digerir, metabolizar, o nosso organismo não é preparado para lidar, o nosso trato gastrointestinal ele não é preparado para lidar com esses compostos químicos, né? Que são compostos artificiais, feitos pela indústria alimentícia. Então, se não é preparado, isso daí não vai me conferir um benefício, já começa por aí, né? Mas pior do que isso, além de não conferir benefício, ele confere prejuízos, né? Então, esses aditivos químicos, eles agridem muito, né, o trato gastrointestinal, mucosa gástrica, intestinal, gerando ulcerações, irritabilidade intestinal. Eles desequilibram a minha microbiota intestinal, aquela composição. Então, ou seja, esses alimentos químicos industrializados, eles vão matando essa proteção. Exatamente. Que estão ali para impedir que algo de ruim seja absorvido pelo intestino. Seria isso? Exatamente, exatamente. Porque o meu organismo não vai lidar com aquilo ali de forma natural, né? Então, aquilo ali vai agredindo muito o meu metabolismo, o meu trato gastrointestinal, gerando inflamações, desequilibrando essa microbiota intestinal, né? Gerando a conhecida desbiose, que é esse desequilíbrio dessas bactérias. São alimentos poucos nutritivos também, é bem importante destacar isso aqui, né? Eles, por mais que às vezes seja lá uma batatinha empacotada, né? A batatinha empacotada às vezes fica meses na gôndola do supermercado. Se você comprar uma batata em casa e deixar fora da geladeira, ela não vai durar nem 20 dias, né? Nem 15 dias. E aí gera um alimento de caloria vazia. Quando fala caloria vazia, porque os nutrientes e os micronutrientes são tão baixos que esses aditivos químicos tomaram conta da composição e da tabela, né, nutricional desse alimento. Exatamente, né? Tudo que eu sempre gosto de explicar para os meus pacientes. Se você não entende o que está escrito ali, não compra, porque como é que tu vai falo colocar... isso também. Ó, isso aqui é com a NASA. Isso é com a NASA, não tira isso fora.
né? Exatamente. Como é que a gente vai consumir algo que a gente nem sabe o que é, né? E tem muitas É. siglas associadas a esses aditivos químicos, né? Todos esses INS com numerações atrás, né? São compostos químicos, né? E alguns, inclusive utilizados no Brasil, são proibidos em diversos outros países, né? Então, para a gente ter uma ideia do grau da gravidade do consumo desses compostos químicos, né? Fosfato monocálcico, cloreto de amônio, ácido Benzoato de ascórbico, sódio. acidulante e ácido lático. Isso, Cítrico. para mim, eu acho que é de passar na parede, não é? Deve ser Exatamente. alguma coisa assim, né, gente? E ácido lático não é aquilo que produz quando você está catabolizando depois do exercício físico, que aí libera, sei Isso, lá, aquela não sei. musculatura, né? Incha a Não é? musculatura. E Uhum. tem isso aqui, né? Eu não vou nem mostrar esse produto, porque eu fiz questão de pegar esse pacote, porque eu falei, vai ter um trem ali. Eu nem li antes, li, tô lendo agora. Ou Sim. seja, esse já É, tá fora. e é E aí legal você. também a gente pensar, né, Léo, aqui trazendo para essa questão dos procedimentos, né, que tu já fez, né? Eu também Bypass. trabalho bastante com isso, então esses procedimentos por si só já são procedimentos que alteram um pouco o trato gastrointestinal, né? Principalmente no primeiro momento. Sim. Então a gente passa a não ter uma digestão tão boa logo após realizar um procedimento como esse. Então, quanto mais, no caso da bariátrica, né, inclusive a gente tem diminuição das áreas absortivas ali, então a gente já tem uma tendência a absorver menos nutriente. Então, se eu não Bem trabalhar, menos, né? né, se eu não trabalhar uma alimentação rica, nutritiva, e muito pelo contrário, eu já estou sensibilizada, eu já estou passando por um processo, às vezes, de cicatrização, de alterações ali no meu metabolismo. Ainda consumir alimentos como esse, aí a bagunça tá feita, né? Resumindo isso daí que você está falando, vamos levar para a consciência dos pacientes bariátricos que estão assistindo aqui agora ou dos futuros pacientes bariátricos. Poxa, eu como relativamente bem, estou dando um exemplo, tá? Eu faço atividade física, eu durmo bem, eu tomo polivitamínico. Pô, mas o que está de errado? Não estou conseguindo ter um bom resultado, estou tendo muito gases, meu intestino não está funcionando direito, os meus gases estão com um cheiro muito forte, estou desanimado, minha glicose está aumentando, não sei, alguma coisa assim, resistência insulínica, alguma coisa. Vai ver, mas o que está de errado na sua alimentação? Ah, eu tomo refrigerante. Ah, eu como muito presunto. Ah, eu como margarina. Ih, travou de novo. Eu tô aqui falando, não vi que ela travou. Vamos ver se ela volta. Vocês prestem atenção nisso que eu tô falando, viu? Presta atenção, porque a hora que ela voltar aqui, ela vai contar para vocês que... Pronto. Tá Voltou. difícil, mas eu Não escutei tem tudo. problema, a gente volta. Eu escutei tudo. Você escutou? Aí, a Sim. pessoa fala, mas aqui, de vez em quando, eu como presunto todos os dias, eu como salame, eu como... em casa a gente come muito bem, tal, mas o que você usa de tempero? Ah, eu uso glutamato monossódico, eu uso aquele temperinho do amor, eu tomo refrigerante ainda, tal. Aí conta para esse povo o que acontece, mesmo você fazendo tudo bonitinho e você consumindo altos índices de produtos industrializados, o que acontece com essa pessoa? Primeira coisa que já está de errado, né? Não adianta a gente suplementar se a absorção ela não vai acontecer. E se eu não tenho, né, suporte para que essa absorção aconteça, eu estou jogando, né, suplemento pela janela. E algo que Aí é a culpa é do extremamente importante. nutricionista, a culpa é do suplemento, né? A culpa é da bariátrica. Vamos lá, Exatamente. E continua, tô aí, assim, adorando. né? Se eu tô jogando suplemento pela janela, eu começo a ter alterações metabólicas, né? E aí a culpa é do metabolismo que é lento. Mas o Uhum. metabolismo, ele está lento por algum motivo. O metabolismo da pessoa não é lento, ele está lento por algum motivo. Existe diferença, né? Nesse Aí é sentido. multifatorial, né? Que entra atividade física, sono e tal, Exatamente. mas aí chegamos na saúde do intestino. Exatamente. Então, assim, como eu tenho alguns nutrientes que são absorvidos no intestino, se eu não estou absorvendo legal, se eu estou com uma alimentação, né, onde eu tenho compostos químicos, como você citou e exemplificou ali, né, eu estou Uhum. gerando esse desequilíbrio intestinal, eu estou gerando processo inflamatório.
eu acabo tendo também uma alteração no funcionamento do intestino, né? Que é diferente ali da microbiota. Então, eu acabo tendo mais fermentação, né? Desse bolo fecal que tá ali, tendo mais desconforto, estufamento, gases, a constipação. Eu acabo tendo um aumento dessa proliferação de bactérias ruins. Uma vez que eu tenho essa proliferação de bactérias ruins, eu aumento a LPS. A LPS vai inflamar mais o meu organismo, gerar essa hiperpermeabilidade intestinal e, consequentemente, uma resistência insulínica aí também. E aí, se eu tiver Olha fazendo como é que eu tudo fui isso... certeiro no trem. Exatamente. E aí, se eu tiver com uma resistência insulínica, eu posso até estar tentando fazer suplementação, algumas coisas corretas na minha alimentação, mas a resistência insulínica está acontecendo por causa dessa inflamação e desse desequilíbrio intestinal. E aí, a resistência insulínica lentifica o seu processo de emagrecimento também, né? Então, é um ciclo que precisa ser interrompido, né? Por isso que eu sempre gosto de explicar. Não adianta, às vezes, você fazer uma dieta extremamente restritiva se o teu trato gastrointestinal, se o teu metabolismo, se os teus hormônios estão bagunçados. Porque a gente vai estar dando, né? Usar um exemplo aqui, né? O murro em ponta de faca. Todo mundo conhece essa expressão, né? Eu vou estar restringindo horrores, mas a bagunça tá lá dentro da casa, né? Eu preciso arrumar essa casa. Exatamente. Né? Olha, gente, vocês prestaram muito bem atenção no que a doutora Renata está falando. É multifatorial. Mas existem aí... E uma outra coisa, esse desequilíbrio ele pode levar até outras doenças, como a diabetes, Claro. problemas cardíacos, né? E tem as Doenças. doenças inflamatórias intestinais, que depois a gente vai comentar aqui para o pessoal. Então, às vezes, é um ajuste que a gente precisa fazer no intestino para evitar tudo isso. Exatamente. E tem mais um ponto, né? A pessoa pode pensar assim, então se eu já cuido de algumas coisas, eu vou suplementar o probiótico, que todo mundo hoje em dia já conhece, né? Mas não adianta a gente suplementar probiótico. Às vezes a gente precisa primeiro retirar tudo que é alergênico inflamatório dessa rotina, dessa alimentação, né? Claro. Reinocular com alguns suplementos como glutamina, ômega 3, né? Preparar para receber essas bactérias boas, né? Porque às vezes entrar com probiótico no intestino bagunçado gera mais estufamento, mais gases, né? Desequilibra mais intestino, em alguns casos até diarreias, né? Então, é bem importante a gente acompanhar com o profissional certinho, né? Pra gente fazer toda essa reinoculação, essa reposição depois dos probióticos, essa retirada dos alimentos mais inflamatórios ou agravantes da rotina. Nós falamos de probióticos, pré-bióticos, daqui a pouco eu quero que você conte, lá na sequência disso, eu quero que você conte a diferença. Mas vamos falar sobre lactobacilos, a função dos lactobacilos. Isso. Os lactobacilos, então, né? Existem os lactobacilos e os bifidobactérios, né? Eles são os probióticos, né? Que são as Ah, bactérias lactobacilos benéficas. são... Ah, Isso entendi. são as bactérias, né? Os probióticos, então, são as bactérias, e os pré-bióticos são as fibras que eu forneço através da minha alimentação ou de suplementação, que vai fazer com que elas funcionem de maneira mais adequada e se proliferem também de maneira mais adequada no meu intestino. E tem outra função ainda, né, das fibras, dos pré-bióticos, que é aumentar a síntese de mucina no nosso intestino. O que é O que é mucina? isso? Isso. Eu gosto de exemplificar com uma casa que tem cerca elétrica, né? Qual é a função da cerca elétrica numa casa? Evitar que o invasor entre, né? Proteger. Exatamente. A mucina no nosso intestino, ela vai ser como essa cerca elétrica, né? Ela vai revestir toda a mucosa intestinal, né? Essas vilosidades, protegendo contra a absorção para minha corrente sanguínea de tudo aquilo que é ruim que está no meu intestino, ou das bactérias gram-negativas, ou desses LPS, prevenindo o processo inflamatório, melhorando a minha imunidade. Por isso que as fibras, elas são tão importantes na nossa rotina alimentar, né? Não é nem só por uma questão de saciedade, né? Mas elas são importantes para outros pontos também. Eu tinha uma ideia das fibras como se ela fosse uma vassourinha. Se ela tivesse Também. uma função de uma vassoura, que ela saía limpando ali o intestino, né? Porque Isso, ela aumenta falando a de... produção de bolo fecal. Porque tem dois tipos de fibras, né? Tem a fibra que o organismo absorve e tem as fibras que o nosso organismo não absorve.
Até eu tenho um quadro que eu faço toda quarta-feira, que é o Saúde no Fogão, junto com a doutora Silvia Leite Faria, que eu cozinho ao vivo, né? Cozinha bariátrica. Eu faço uma receita ao vivo toda quarta. E eu tenho muita preocupação em colocar fibras, porque eu sei o quanto é importante para a gente. Então eu tinha na minha concepção que as fibras elas vinham como uma vassourinha, limpando ali, ou seja, ajudando a reorganizar ali a casa, né? Mas pelo que você falou, parece que eu entendi, as fibras, alguns tipos de fibras também alimentam essas bactérias para formar essa cerca elétrica, é isso? Exatamente, exatamente, né? Para formar essa mucina, né? Ela tem essa função da produção de mucina. Mas ela também vai fazer essa função que você falou, né? De vassourinha, porque as fibras insolúveis, principalmente, elas vão aumentando a produção de bolo fecal. Então faz com que eu tenha uma eliminação maior, né? De todo aquele acúmulo de bolo fecal ali no intestino. E as fibras solúveis, elas vão como que formar um gel, né? Nessas fezes, fazendo com que elas tenham uma lubrificação melhor ao longo do meu trato intestinal. Que é a chia. Chia, linhaça dourada, semente de abóbora, de girassol, né? Os talos dos vegetais também, as Uhum. cascas, são as fibras insolúveis. E as solúveis daí a gente tem também nos legumes, nas frutas, nas polpas das frutas, né? Isso Por aí. isso é tão importante o bariátrico não ficar tomando só suco de fruta, sim comer a fruta, né? Exatamente. Na realidade, eu particularmente gosto de orientar os meus pacientes a não consumir muito suco de fruta, né? Mesmo em Só dieta limão. líquida, né? Exato, limão, maracujá, acerola, né? Porque os sucos de frutas, eles têm um índice glicêmico bem alto, né? Eles acabam concentrando muito açúcar da fruta, porque a gente não prepara um copo de suco com uma laranja. A gente vai preparar com 4 laranjas, né? E laranja 5. tem muito açúcar, né? Exatamente. Então, se for utilizar, optar por essas, né, que você mesmo já falou, limão, acerola, maracujá, que são as frutas com menor teor de açúcar, mesmo preparadas na forma de suco, e priorizar, se for consumir ainda, suco de frutas com vegetais, que acabam sendo até mais nutritivos para a questão ali de dieta líquida, né? Para aquele período de dieta líquida, pastosa. Então, um suco verde, um suco de beterraba com abacaxi, gengibre, né? Sempre misturar o vegetal junto. A gente consegue enriquecer mais nutricionalmente essa dieta, né? Que E já você está bem sabe que constituída. eu fiquei muito consciente sobre as fibras e a última que eu fechei mesmo, falei, não, tem razão, todas as minhas receitas vão conter fibras. Ah, foi quando eu desenvolvi um bolo de pamonha, zero açúcar, né, para bariátrico. E só que eu peguei a receita original da pamonha para desenvolver o bolo. E aí tinha que coar. Aí eu fui estudar sobre a fibra do milho verde. Falei, não vou tirar, não. Não vou tirar. Isso é um diamante pra gente, né? Exatamente. Por isso que mesmo no suco de frutas com vegetais, embora haja fase de dieta líquida restrita, né, que daí é outro Sim, caso, sim. É, mas o outro caso. E ideal é muito rápido também, né? isso, mas o ideal é que o paciente não coe o suco de frutas com vegetais, justamente para enriquecer mais essa dieta, ter mais saciedade, uma absorção, né, desse açúcar da fruta de forma mais lenta pela corrente sanguínea. Então a gente consegue até ter um resultado de emagrecimento melhor quando a gente não coa ou evita o suco só de frutas, né? Uhum. Organizar a saúde, o nosso intestino, porque eu tenho aqui meus lactobacilos, que é essa marca aqui, que você já deve conhecer, né? 20B, Sim. que acho que tem em todas as farmácias. Por muito tempo eu mandei manipular, que aí tinha que ficar na geladeira, porque eles estavam vivos ali, mas hoje a tecnologia mudou, né? E eu tomo a glutamina, já tem 5 anos que eu tomo glutamina, que eu tomo em jejum, tomo com limão. Bom. Então, eu sabia que a glutamina ajudava muito o intestino, mas nessa função de reorganizar, né, ou seja, seria Uhum. para limpar, para a gente entrar com os lactobacilos, seria isso? Isso. Ela regenera mucosas, né? Ela como que cicatriza. Então, quando a gente se expõe muito a esses alimentos que a gente gosta, esses produtos alimentícios, né? Esses aditivos químicos, quando a gente tem uma alimentação muito ruim nesse sentido, a gente está agredindo essa mucosa gástrica, intestinal. E nessa agressão, eu tenho uma hiperpermeabilidade intestinal. Eu até vou explicar rapidinho para quem de Por repente, favor. né, não conhece o que é hiperpermeabilidade intestinal, né? O nosso intestino ele é revestido por células, né? A nossa mucosa intestinal.
E na hiperpermeabilidade intestinal, essas células elas são bem juntinhas. E aqui eu tenho a minha corrente sanguínea, intestino, corrente sanguínea. Na hiperpermeabilidade intestinal, eu perco as junções dessas células. Então, eu tenho uma absorção de tudo que está aqui, fezes, micro-organismos bons e ruins, né? Para minha corrente sanguínea. Então, eu tenho um maior processo inflamatório, consequentemente, maior resistência insulínica, né? Então, a glutamina, essa mucosa, ela tá agredida. A glutamina, ela vai vir regenerando, cicatrizando aquilo ali, né? Eu sempre gosto também de exemplificar, para facilitar o entendimento do paciente, né? Quando a Por gente favor. bate com a mão e rala a mão, se eu bater com a minha mão todos os dias, aquilo ali vai cicatrizar? Nunca, né? Eu preciso enfaixar, colocar um curativo, deixar de expor ela para dar tempo para que ela cicatrize, né? No nosso trato gastrointestinal, a gente não vê essa agressão, né? A gente não vê essa inflamação da mucosa, esse desgaste. Mas isso acontece. Então, para que eu consiga efetivamente melhorar a digestão, entrar com os probióticos que você falou ali, eu preciso cicatrizar. E aí a glutamina vem cicatrizando isso ali, como se fosse um remedinho, né? Esses aminoácidos, eles vão regenerando Top. essa mucosa, reconstruindo, entendeu? Então, depois, num segundo momento, eu entro com enzimas digestivas antes dos probióticos, ainda quando a gente está falando dessa agressão, né? Então, as enzimas digestivas a gente já produz naturalmente, mas De numa que situação maneira? como. Oi? De que maneira? Estômago, fígado, né? Tá. Pâncreas, Mas o como que a gente estimula? São com alimentos? com Ai, travou. alimentos e suplementos. Opa, Gente, eu tô tão focado aqui. Eu prometo que depois eu vou voltar. Ah, voltou. Eu tá vou me ouvindo? voltar aqui depois para poder ver as perguntas de vocês, tá, gente? Eu tô tão focado, tão interessado nesse assunto. Vocês vão anotando aí, hein? Ah, travou de novo. Vamos ver se ela volta aqui. Cintia, já já eu pergunto para ela quais são as fibras, tá? Deixa eu ver aqui até a Renata voltar. Se ela cair, a gente coloca ela de novo, tá? A Shimeji tá falando, olá, por que meu intestino morreu? Eu não sei, vou ter que ir no centro espírita chamar ele. Tô brincando, peraí, ó, a Renata tá aqui de novo. Vamos lá. Deu certo? Voltou? Deu, voltou. Primeiro você travou, depois eu acabei travando de novo, né? Mas vamos lá. Então, a gente estava falando ali, né, dessas enzimas digestivas. Essas enzimas a Uhum. gente produz, a gente estimula com alimentos, por exemplo, o abacaxi, ele é fonte de bromelina, que é uma enzima digestiva, o mamão é fonte de papaína, que é outra enzima digestiva, né? Mas nessa situação onde a gente precisa reestruturar esse gastrointestinal, esse trato gastrointestinal, geralmente a gente suplementa por um período para potencializar a ação dessas enzimas, né? Então, a gente faz um umbu aí de enzimas digestivas por um período antes das refeições principais para o paciente utilizar. E depois a gente entra então com os probióticos. Já garantimos cicatrização, melhora da digestão e aí os Legal. probióticos reestruturam o microbiota e melhoram a absorção, reduzem a inflamação. Nossa, eu Entendeu? vou começar a estudar agora aqui igual um doido, porque assim, eu sou muito Caxias. Então a médica falou, tem que tomar glutamina. Tá bom, eu tomo. E eu vou lá, eu tomo. Tem que tomar isso. Tá bom, eu tomo. E não questiono, porque eu fiquei muito focado numa outra parte. Mas agora que eu já adquiri conhecimento, vou começar a aprofundar mais ainda nessa parte de intestino. E aí, Sim. antes da gente dar continuidade, eu queria só responder uma pergunta aqui, ó. Na verdade, é um comentário e uma pergunta da Shimeji Fungima. Ela, olá, por que meu intestino morreu? Eu falei, então, a gente vai ter que ir no centro espírita bater boca com ele, senão não vai dar para saber. Ela fez a bariátrica com a derivação intestinal e tem 2 anos quase que não desenvolvo massa fecal, só sai água. Minha alimentação é 100%. Então, esse negócio da alimentação 100%, será que entra naquilo que eu falei um pouquinho mais cedo? Tá tudo 100%, mas vamos achar aquele ponto. Exato. E Fala aí sempre tem com um ela. furinho, né? É, Sempre tem um furinho, exatamente. Tem responde que aí para ela, vai, Renata, por favor. Isso. A gente tem que cuidar com os detalhes, né? E aí a gente volta também lá naquela questão inicial que eu falei, que a gente acaba tendo alteração no processo de digestão com um procedimento como esse. Então, acaba sendo necessário não só entrar com os probióticos, como eu falei antes, mas dar suporte digestivo. É que nem a gente pensar no balão. O balão, ele não altera a absorção de nutrientes diretamente, mas ele altera um pouquinho a digestão a nível gástrico. E se eu já estou com uma alteração a nível gástrico, a tendência é já não mandar os alimentos bem digeridos para o meu intestino.
ter uma maior constipação, uma maior fermentação, né? Os gases, estufamento, ter outros sintomas gastrointestinais relacionados a isso, como a aerofagite, aquela coisa de parece que está sempre arrotando, né? Ou voltando. Eu tinha isso antes da cirurgia bariátrica, aerofagite. Isso. Então, nesse caso ali, seria importante, né? Além de verificar toda a alimentação dela, talvez entrar com alguns suplementos mesmo que ajudem na digestão gástrica e aí, consequentemente, uma melhora do intestino, né? Porque nem sempre o problema é só no intestino. Às vezes vem mesmo da digestão, mastigação, é importante destacar também, né? Se eu não mastigo bem, eu já mando os alimentos em pedaços maiores para o meu estômago, eu tenho mais desconforto gástrico e assim vai, né? Eu explico para os meus seguidores que a nossa digestão não é mais o estômago, são os dentes. Nossa digestão são os dentes. A gente tem que aprender a entregar os alimentos já de uma forma fácil para ser absorvido. Então, assim, não dá para ser igual pato. Deu duas mastigadas, engoliu, não vai. Vai entalar, aí vai achar que esse alimento me dá entalo, esse alimento me dá dumping, mas às vezes não está percebendo como que está entregando esse alimento para o estômago, né? Isso. E aí, às vezes, come rápido demais, também acaba comendo uma quantidade maior. A capacidade aí tá 200 gramas, a pessoa tá consumindo 250, porque acaba comendo muito rápido, aí come muito, né? Fica estufado em decorrência disso, tem má digestão, má funcionamento intestinal, tudo isso, né? Então acaba sendo bem prejudicial mesmo a mastigação, né? Por isso que é muito importante comer conscientemente, prestar atenção ao ato de se alimentar, né? Nesse momento tão importante, porque é uma das coisas que a gente mais faz na vida, né? Comer. Eu, graças a Deus, já tem alguns anos que eu não sei o que é entalo, depois que eu tive consciência sobre a mastigação. Renata, vamos contar um pouquinho para o pessoal que tipos de doenças o nosso intestino pode desenvolver com o consumo excessivo desses alimentos industrializados, ultraprocessados, excesso de açúcar, enfim, toda essa... Então, a gente, com os processos inflamatórios que podem ocorrer, né, em decorrência do mau funcionamento intestinal, desse desequilíbrio todo do intestino, eu posso desenvolver doenças autoimunes, né? E aí a gente tem aí tireoidite de Hashimoto, a gente tem fibromialgia, diabetes, a gente tem artrite reumatoide, doenças que às vezes a gente nem imagina, mas tem relação com o nosso intestino, né? Com relação com o nosso intestino. Porque quando eu tenho todo esse processo de hiperpermeabilidade, de inflamação, né, de alteração na composição das minhas bactérias, eu acabo fazendo com que a minha imunidade ela fique deficiente. Só que ao mesmo tempo que ela está deficiente, eu estou com muito processo inflamatório. E isso faz com que o meu organismo, a minha imunidade, ela tente trabalhar muito mais para manter aquilo ali. Eu desenvolvo algumas alterações. Então, essas são doenças, né, relacionadas com o nosso intestino, mas que às vezes a gente não pensa diretamente. Quais são as que a gente mais conhece diretamente, né? Síndrome do intestino irritável, a doença celíaca, né? Doença de Crohn. Então, são as doenças que quando a gente tem, a gente já sabe que é do intestino, né? Mas tem todas as classes e a gente tem mais de 100 doenças autoimunes, né? Muito mais do que isso. E que tem início por causa desse desequilíbrio intestinal, dieta com padrão ocidental muito forte aí por detrás, né? Que vai inflamando esse organismo. Eu li uma matéria uma vez sobre de 20 anos para cá, o quanto aumentou as doenças inflamatórias intestinais e doenças que sofrem com essa parte de absorção de nutrientes. É a aderência do fast food, né? Do padrão ocidental, exatamente. Exatamente. O quanto isso, por muitas vezes as pessoas têm 70%, 60% da alimentação legal, bacana, aquela alimentação que a gente, né, tá base, né, arroz, feijão, salada, legumes, né, carne, mas esses 40% talvez diário do consumo desses alimentos industrializados que fez esse aumento das doenças intestinais. Isso. E vai muito além disso, né? Porque, como eu comentei com você, até eu trabalho bastante ali com saúde da mulher, fertilidade. Travou. Eu tô ouvindo normal. O probiótico é 20 bi, chama 20 bi. Tá bom? Voltou. Tá me ouvindo?
Então, o quanto essa alteração toda e o consumo desses alimentos alteram na fertilidade, na saúde do bebê, Olha só. né? Então, vai muito além de só o mal que eu tô fazendo pro meu organismo, que às vezes a pessoa pensa assim, né? Ah, vou morrer mesmo, deixa eu comer, né? Mas e todo o resto, né? Então, o filho, quando você tiver o sonho de engravidar, você nunca vai imaginar que é por causa daquela dieta com o nosso padrão ocidental, né? Tão conhecido, farináceos, açúcares, fast foods, como você falou, refrigerantes. Mas tem toda essa influência, né? E tem mais um ponto também, né, Léo? A pessoa que já tem uma doença autoimune, se ela não cuidar, ela tá muito mais suscetível a desenvolver outras doenças autoimunes também, né? Então, olha o risco para a saúde dessa pessoa, né? Manter uma alimentação em desequilíbrio, assim. Por isso que é tão importante a gente cuidar do nosso intestino com todo carinho, né? Nossa. E agora entrando numa parte mais importante, que é o polivitamínico, né, gente? Poxa, aí vem a Fusion, que é esse polivitamínico completaço, né? Exatamente. Gostoso. Pra quem ainda não conhece a tabela nutricional, fala a verdade, né, Renata? Não tem. Excelente qualidade, né, dos manipulados Nossa. ali, dos minerais, né, prontos para absorção mesmo, quelados. Então, é um suplemento bem completo, né, principalmente para quem passa por esse tipo de procedimento. Mas quem não passa também pode utilizar, né? Sim, meus pais tomam. Eu tenho amigos que são atletas que tomam. Tem amigos que não fizeram bariátrica, mas têm aí doenças inflamatórias intestinais, estão consumindo, tá? O sabor mais gostoso, eu sou suspeito, laranja. Claro, eu também Nossa. gostei mais. Eu vou contar O uma que eu coisa para mais gostei. vocês, viu? Só até hoje, quem for lá no link da minha bio, Léo Andrade OF, vai lá no meu Instagram, tem um link, só até hoje, amanhã já não tem mais. Tem 15% de desconto com o cupom Léo Andrade 15. Então corre lá, gente. Olha eu anunciando aqui na Vou página da divulgar aí para Fusa. os meus pacientes. Pode divulgar. E é só pro sabor laranja, que é o meu sabor preferido, viu? Você também gostou, Renata, do laranja? Sim, foi o que eu mais gostei, tá? É delicioso, Bem parece agradável. balinha de açúcar, gente. Isso. Não é? E rápida absorção também, né? Porque a pastilha, então, a Não, absorção não é bem. gelatinosa, não. Ela tá perguntando se é É gelatinosa. Olha, pastilha. tem que comer É duas. pastilha mastigada. Eficaz quanto a pastilha mastigada. Olha, tá vendo? Não é gelatinosa, não. Ó. Isso. Parece aquelas balinhas bambolê de antigamente. Quem é da década de 80 aí sabe. Sim. Sim. E aí, vamos lá. Porque assim, gente, olha só. Vamos falar da Bariatric Fusion em relação à absorção quando a gente tem a alimentação com muitos produtos industrializados. Aqui a gente tem a metilcobalamina, que é a melhor vitamina B12 mais Melhor forma absorvida pelo de organismo. absorção. O citrato de cálcio, que é o melhor cálcio de absorção para o nosso organismo. A gente tem o furamato de ferro, que é o melhor ferro. Tem vitamina D. E se você pegar todos os componentes aqui, ó, vitamina A, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, riboflavina, niacina, zinco, cobre, magnésio, selênio, você pode pegar qualquer polivitamínico que existe no mercado e olhar a tabela nutricional. Tem composto aqui que tem 400% a mais do que a recomendação diária. E, Exatamente. inclusive, muita gente fala assim, o que você toma para o cabelo? Eu falo, isso, gente. Que aí você pega essas vitaminas escrito hair, você olha lá Já atrás acha que dela, é só tudo para que aquilo tem ali? lá, tem aqui e tem muito mais. Exatamente. Só que aí eu fiquei sabendo que quando você ingere produtos industrializados demasiadamente, como a gente já explicou até agora, também não absorve, né? Exato. É aquilo que a gente comenta de saúde estética, né? Saúde de pele, cabelo, unha. Não adianta a gente investir horrores em um suplemento, né? Que tá escrito hair, né? Skin, e achando que aquilo ali Jogar vai ter dinheiro um fora. resultado específico para o meu cabelo. Tudo é digerido, né? Tudo é metabolizado, tudo precisa ser absorvido. Então, quando eu atrapalho essas vias, eu também posso suplementar o que for, que o resultado não vai vir, né? Ela está perguntando a diferença da cápsula e da pastilha. A pastilha, a absorção já começa na mastigação, tá? Isso. E eu acho que a cápsula é mais indicada para quem não consegue, não se adapta a sabores, né? Tem gente Isso. que não se adapta a sabores. Tem E eu mais gosto uma tanto... questão também, né? A dificuldade que alguns pacientes têm no início do procedimento em tomar qualquer tipo de cápsula, né? De comprimido. Então, a pastilha acaba sendo mais fácil nesse sentido também, né?
Nossa, foi o primeiro alimento que eu mastiguei na dieta líquida, gente. Imagina você na dieta líquida, você podendo mastigar uma coisa que tem gostinho de balinha. Frescura. Aham. E aí, sabe por que que eu gosto mais da de laranja? Porque tem muita gente que às vezes tem enjoo com alguns sabores. E a laranja é tão cítrica que não dá enjoo. Então, ficou a minha favorita. E aí, os meus seguidores pedindo desconto, cupom, cupom, cupom. Aí, conversei com o time Fusion, que eles não dão cupom. Falei, por favor, pelo menos só para o meu sabor laranja, que é o meu preferido. Aí, eles lançaram. De domingo até hoje. Então, amanhã já não tem mais. Corre aí para os seus pacientes. Fala para eles comprarem e aproveitarem. Vou divulgar mesmo. Pode divulgar, tá lá no meu link. Entra lá, Léo Andrade OR. Renata, Muito agora é o bom. seguinte, a gente falou sobre tudo que esses alimentos podem causar, as doenças no nosso intestino e tal, e a gente comentou sobre pré-bióticos e probióticos. Quais são os alimentos que a gente pode utilizar sem precisar desse daqui, que a gente pode encontrar aí os probióticos? Quais são? Dá uns exemplos aqui pra Então, gente. nós temos o kefir, né? O kefir é os bichinhos, né, do iogurte que todo mundo conhece aí. Não é algo comercializado, né? Mas é algo que é riquíssimo em todas as bactérias, né? Todos os probióticos bifídos, lactobacilos estão Uhum. presentes nesse kefir. A gente tem também o kombucha, que também é bem novo aí. O kefir de água. Então, são todos bebidas, né, que a gente pode incluir facilmente, O super kefir é uma acessível. fermentação de repolho, é isso? O kefir É. de iogurte, né, do leite, ele vai fermentar o É do leite. leite? Ah. Isso, ele O que fermenta. que é do Tem o do repolho que leite, vira, que tem o do vira... leite e tem o do de água, né? Então, essas bactérias elas fermentam o açúcar do leite, a lactose, fazendo então com que esse processo de fermentação ele traga a consistência do iogurte, né? Então, é um iogurte de kefir, Ah, né? tá. E tem o de água, onde se faz com ervas, com açúcar mascavo, daí é necessário, ou um açúcar Olha o demerara. dumping. Oi? Olha o É, dumping vindo. mas aí esse açúcar ele é importante para fermentação, senão eles não fermentam, né? E tem o kombucha também, que também vai um teor de açúcar para essa fermentação acontecer dessas bactérias, né? Porque eles são bactérias, né? Entendi. E é Nossa, bem muito legal. fácil, né? Super acessível aí, né? O kefir, o kombucha, dá até para fazer em casa, né? Renata, adorei todas as informações, adorei. Olha, gente, peguem aqui, quem pegou a live do meio, voltem, vai ficar salvo no IGTV. A gente está tendo alguns probleminhas com essa atualização do iOS 15 com o Instagram, então às vezes não estamos conseguindo postar na hora. Hoje teve uma atualização aqui do Instagram de novo. Mas se não conseguir agora, no máximo até amanhã a gente vai dar um jeito de conseguir postar. Então voltem, assistam de novo. É muito importante todas as informações que a Renata passou aqui para gente, a conscientização que às vezes a gente está enfrentando aí alguma dificuldade, né, de absorção, está tendo alguma deficiência nutricional, ou mesmo está tendo problemas intestinais, como já foi dito aqui. Tivemos um exemplo aqui, né, da seguidora, que acho que ela não está mais, que ela há alguns anos já na bariátrica e está só, não está conseguindo fazer bolo fecal, está só na água, né? Então, assim, conscientize sobre isso, conversem com seu nutricionista, com seu profissional, e é muito relevante tudo que a Renata passou aqui pra gente. E obrigado por todas as informações. Quer deixar algumas considerações finais aqui pra gente, Renata? Eu que agradeço, né, o convite, foi muito bom. É muito bom ter esse contato mais próximo também, né, com a Bariátrica Infusion, que é uma marca assim que eu conheci, me apaixonei, justamente pela composição, como a gente comentou ali, né, dessas Uhum. suplementações. Até tem outros compostos já aí, né, além da pastilha, da cápsula, então é algo que é bem importante para qualquer tipo de pessoa, né? Tá cuidando do trato gastrointestinal, cuidando da qualidade da alimentação, né? Não basta a gente passar por um procedimento onde eu vou restringir quantidade se eu não me atentar para a qualidade, porque aí essa bagunça toda vai estar feita. Então a gente tem que pensar como um todo, né? Cuidando, suplementando, suplementos de qualidade para a gente ter um resultado bacana. Obrigado, querida. Tá Adorei certo? mesmo. Obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de acompanhar aqui toda terça-feira, às 8h30 da noite. A gente tem o TV Fusion, sempre com um profissional ou profissionais, tá bom? Trazendo assuntos relevantes para vocês, para a saúde de vocês,
para o bom resultado na cirurgia bariátrica e, inclusive, para os familiares, que é muito importante entender também de todo o processo de transformação e ajudá-los aí nessa trajetória de ter um emagrecimento saudável e recuperar a sua saúde e viver aí de uma maneira melhor, visando a longevidade. Tá Não é isso, certo. Renata? Boa noite, pessoal. Boa noite, Pessoal, Léo. obrigado, Até viu? mais. Ó, a Débora já comprou o Fusion dela de laranja e já está a caminho. Parabéns, porque é uma delícia. O que eu recebi de mensagem, pessoal falando, nossa, todo mundo falando que é enjoativo, adorei o de laranja. Que bom. Beijo, mãe, tá aqui. Um beijo para vocês, pessoal. Renata, obrigado mais uma vez. Boa noite, Deus Léo. abençoe Até mais. vocês. Tchau, Obrigadão. tchau. Até a próxima.